molde básico de saia. E com esse molde dá pra gente conseguir fazer várias saias. Então por isso que eu vou ensinar ele hoje pra vocês. Primeiramente, pra gente fazer o molde, nós podemos usar dois tipos de folha. Tem esse aqui que é o papel pardo, ele é marronzinho assim, ele é bem baratinho, custa 50 centavos. E também tem esse papelzinho aqui rosa, que ele é muito parecido, muda mais a cor mesmo, só que eu não me lembro o nome desse papel. Se eu conseguir descobrir o nome até terminar a edição do vídeo, eu vou colocar aí pra vocês, eu coloco depois no link da descrição. Então pra gente começar hoje, eu vou fazer com esse papel rosa. Primeiramente, para a gente começar a fazer o molde, nós vamos precisar de 3 medidas, que é a medida da sua cintura, a medida do seu quadril e o comprimento. No caso, eu vou usar minhas medidas, minha cintura é 62, meu quadril é 96, mas eu gosto de deixar um pouquinho mais folgado, então se você também não gosta que a saia fique apertada no quadril, deixa mais a medida. E como eu quero fazer hoje uma saia longa, eu coloquei o comprimento de 102. Mas isso depende muito do tipo de saia que você vai querer fazer. Então, o que nós vamos fazer depois disso? Depois nós vamos dividir, depois que nós já temos as medidas, nós vamos dividir ela por 4. Então, aqui, ó, 62 dividido por 4 vai dar 15,5. Também vamos dividir a medida do quadril por 4, que vai dar 25. Agora, a medida do comprimento a gente não vai dividir. Por que nós precisamos dividir por 4? Peguei aqui para vocês verem uma saia básica reta, olha. Então, por que nós dividimos por 4? Porque nós vamos fazer como se fosse essa parte, essa e essa parte. Geralmente, gente, a parte da frente sempre vai na dobra do tecido. Por quê? Porque essa parte aqui, ó, quando a gente abrir, ela vai ter que ficar reta. Então, é por isso que nós usamos a saia assim. Então, meninas, para nós começarmos, nós vamos colocar a medida da cintura primeiro. Então, no caso meu aqui é 15,5, que nós vamos pegar o resultado da divisão que a gente fez. Então, primeiramente, a gente vem aqui em cima e marca 15,5. Depois, nós vamos precisar colocar a medida do quadril, mas nós precisamos saber aonde essa medida vai ficar. Então, a gente tem que medir aqui a altura da nossa cintura até onde começa o quadril. No caso meu, dá 22. Então, a gente pega aqui e marca 22. Por que a gente marcou esse 22? Porque agora a gente vai saber aonde vai a medida do quadril. Então, agora a gente marca aqui, ó. O meu quadril vai dar 25. Então, a gente marca aqui. Então, meninas, a saia, o molde dela vai ficar assim, ó. Ligando daqui pra cá. E aqui a gente vai descer reto. Por que a gente vai descer reto? Porque eu tô ensinando pra vocês o molde básico da saia. E daqui você consegue fazer o que você quiser. Por exemplo, eu vou fazer aqui uma medida, porque o comprimento também varia muito do que você tá querendo, né? Então, eu vou fazer aqui uma medida. Vamos supor que vocês queiram aquela saia que é afunilada, né? Então, é só você pegar aqui da medida do quadril, andar um pouquinho pra dentro e marcar. Esse molde, olha, vou esconder essa vista aqui de vocês. Esse molde, ele vai ficar aquele molde afunilado. É lógico que aqui você dá uma arredondada melhor, né? Nessa parte aqui, não pode ficar bicudo, tem que ficar arredondado. Agora, se a gente quer uma saia reta, é aqui. E se você quer uma saia rodada, ó, seria assim, né? No caso, você ficaria aqui e ela vai ficar rodada. Eu vou cortar o molde reto hoje, porque eu vou mostrar pra vocês, cada aula, quando for necessário usar esse molde, eu vou ensinar vocês como transformar esse molde na saia que vocês querem. Então, eu vou cortar ele reto hoje. E muito importante lembrar, meninas, que hoje eu não vou fazer pence, porque eu acho que saia longa, a saia que eu quero, ela não fica bem com pence. Mas eu vou ensinar pra vocês como que a gente faz pence. Primeiramente, eu vou mostrar o que é uma pence.
estão vendo esse esquema aqui que geralmente tem nossas saias, principalmente se a saia for reta? Essa aqui é a pence do tecido, que como é feito? É dobrado o tecido assim e costurado em forma triangular, né? Então essa é a pence do tecido. Então, geralmente, as saias, principalmente se você for fazer saia reta, funilada, ela tem pence. E principalmente por quê, gente? Vocês viram que a diferença da minha cintura pro meu quadril é muito grande? Então, se a saia ela for reta aqui, essa curva muito acentuada aqui pode deixar a peça com defeito. Então, o que a gente faz para poder consertar isso? A gente faz uma pence. Então, como que funciona? Na medida da sua cintura, aqui, na medida que deu, você acrescenta 2 centímetros. 2 centímetros. Então, no caso, ignorem essa lista aqui agora. E no caso, então, a sua saia viria aqui, ó. Então, você colocou 2 centímetros a mais na medida da sua cintura. Mas você fala, Dani, não vai ficar folgada a minha saia agora? Então, é assim, gente. Agora, dessa medida total que tá aqui, nós vamos procurar o meio. Então, eu vou colocar aqui mais ou menos o meio. Então, você acha a medida do meio dessa medida aqui. Dessa medida do meio, você coloca 1 centímetro para cá, 1 centímetro para cá. Então, marca 1 centímetro, 1 centímetro. Vocês viram que formou aqui os 2 centímetros que a gente acrescentou aqui, a gente transferiu para cá. Geralmente, uma pence, ela tem 10 centímetros no máximo, quando é de saia, né? Então, aqui a gente marca 10 centímetros para baixo e eu vou mostrar para vocês o formato dela. Então, a gente vai fazer o risco aqui, ó. Marca aqui. Aqui. Então, gente, essa é a nossa pence. Como que ela fica no tecido? O que ela vai fazer? Essa pence, ela tá descontando esses 2 a mais. Então, você viu que a curva aqui agora não ficou tão grande mais? E, ó, como a gente faz a pence? Geralmente no tecido a gente pega. Vou mostrar aqui pra vocês. E, ó, desconta, né? Então, ela vai ficar assim, ela repuxa aqui. Então, ela já descontou esses 2 centímetros de novo. Vai ficar ajustado na sua cintura. Mas essa pence vai fazer com que se molde melhor no seu corpo. Como hoje a minha saia vai ser rodada, então não vai precisar fazer essa medida da pence. Então, meninas, esse molde vai servir para vocês fazerem muita coisa. Então, faça esse molde em casa com a medida de vocês. Se tiverem dúvidas, pode deixar aqui nos comentários que eu ajudo vocês, mas ele é um molde realmente muito fácil, porque nas próximas videoaulas de saia, em algumas nós vamos usar eles e eu vou ensinar vocês a modificar ele. Com esse molde você consegue fazer saia transpassada, saia rodada, vários tipos de saia. Então, gente, uma dica que eu dou pra vocês agora é ter muita paciência. Mesmo que no começo não saia do jeito que vocês querem, faz com calma, paciência, faz de novo. Não é difícil costurar, é muito fácil, vocês vão ver. E uma peça que também pode ajudar vocês muito é essa aqui, ó, que é um descaseador. Então, se você errou, você vai lá, tira os pontos e faz de novo. Então, essa peça ajuda a gente muito no começo. Eu sei que é chato refazer, eu também não gosto de refazer minhas peças. Sempre quando eu erro uma peça, eu não gosto de ter que refazer, mas é importante para o seu trabalho sair bonito. E logo, logo você vai estar cheio de peças lindas. Passar o cabelo. Eu sei, eu também não gosto de refazer, mas é muito importante vocês fazerem isso, porque logo, logo vocês vão estar cheios de peças lindas feitas por vocês mesmas. Então agora a gente vai lá pro pano. Eu vou recortar aqui e já vou mostrar pra vocês como que a gente vai cortar. Então, para começar, meninas, nós vamos dobrar o tecido ao meio. E na dobra, nós vamos colocar o molde da nossa saia para que nós possamos assim cortar a frente e alfinetar. E sempre lembrando de deixar espaço para a costura. Então, depois de a gente colocar o nosso molde básico, nós vamos marcar no tecido o comprimento que nós queremos a saia.
No meu caso, vai ser 102 centímetros. Então, depois de feito isso, eu estou usando uma régua como guia para cortar a abertura certinha da nossa saia. Então, nós já vamos marcando e cortando. Então, gente, só um detalhe, é que vocês estão vendo aí no vídeo, o meu molde ainda está com a pence, é que eu esqueci de tirar ele do molde. Mas, para consertar é muito fácil, eu só costurei afinando mais a cintura. Então, depois de nós cortarmos a parte da frente, nós vamos usar ela de molde para cortar a parte de trás. Mas devemos lembrar que a parte de trás é preciso deixar espaço para a costura na volta toda da saia. E agora também é só cortar. Depois de cortado, vai ficar assim. A parte de trás ela fica aberta e a parte da frente ela vai ficar na dobra. Então, agora, nós vamos pegar a parte da frente da saia e unir com a parte de trás. Então, para fazer isso, nós devemos colocar o lado direito da parte da frente virado para o lado direito da parte de trás. Ou seja, do lado de fora vai ficar o avesso, que é onde nós vamos passar a costura. E devemos fazer isso com os dois lados e alfinetar. E depois é só passar a costura. Uma dica importante para quem está começando é que no começo e no final de cada costura nós devemos dar um retrocesso. O que é isso? Como a gente pode fazer? Na hora que começar uma costura, nós devemos costurar para frente e para trás, para a costura na ponta poder ficar firme e não soltar. Depois de passada a costura, é importante na borda passar uma costura em zigue-zague, para o tecido não ficar desfiando e ficar um bom acabamento. Bom, meninas, agora nós precisamos cortar um tecido que tenha a medida da sua cintura por 10 centímetros. E importante também deixar espaço para a costura dos lados. Esse vai ser o cós da nossa saia. Então, nós vamos unir o cós da saia e passar uma costura e ele vai ficar assim. Depois, nós vamos dobrar o cós para o lado de dentro da saia, lembrando de colocar a pontinha para dentro para dar um bom acabamento. E depois, é só passar a costura.
Depois de passar a costura, vai ficar assim. Eu passei também uma costura na parte de cima do cos para ficar mais bonito. Então, meninas, aqui tá a parte de trás da saia. Aqui eu já coloquei o zíper. Eu vou ensinar em um outro vídeo como colocar o zíper para esse vídeo aqui não ficar muito longo, já que eu já ensinei o molde. E aqui na parte de trás, depois de você colocar o zíper, você vai passar uma costura na parte de trás, lembrando de dar o zigue-zague aqui na ponta para ficar com um bom acabamento. E por último, nós vamos fazer a barra. Então você pega a parte de baixo, para fazer a barra é só você dobrar uma vez para cá, dobrar uma segunda vez para dentro e você passa a costura e nossa saia tá prontinha. Então agora eu vou mostrar para vocês como ela ficou no corpo. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal para vocês receberem as atualizações. Também clique em gostei para me ajudar na divulgação desse vídeo. E muito obrigado por assistirem e até a próxima!